Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 9 de abril de 2020, estamos aí de novo falar algumas coisinhas sobre, dessa vez vamos falar um pouco mais de política, né? Um pouquinho mais dos bastidores aí, o que anda acontecendo por trás dos bastidores. Bom, gente, o negócio é o seguinte, nós temos alguns fatos antes da gente entrar nisso daí. Vamos lá falar sobre a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores ontem subiu mais 3%, foi para 78 mil pontos, está bem alta, tá? Subiu bastante em meio de uma crise dessa. Isso tem um significado muito interessante, só que também tem muita influência internacional. A nossa sorte é que tem muita pessoa física na Bolsa de Valores, né? Tem bastante pessoas físicas investindo em fundos que investem em bolsas de valores, esses que estão segurando um pouquinho mais. Mas temos que ficar um pouco atento, porque por mais que aqui tenha menos especuladores, mas também tem algumas entradas. Ontem o dólar deu uma abaixadinha para 5,14, graças a Deus. Se continuar caindo desse jeito, chegar até uns 4, vocês podem ter certeza que eu vou fazer as pazes com o ministro da Economia e vou dar um beijo na testa dele. Mas tem que voltar para lá, porque baixou bem, mas não abaixou o suficiente para chegar perto, pelo menos, dos R$4 que precisa voltar, certo? Porque senão nós estamos lascados aí. Vamos lá, gente, porque a hora que estourar o valor do barril de petróleo, vocês vão ver o que vai ser o ó do Borogodó pro nosso lado aí. Mas foi uma queda interessante, da mesma forma que subiu, na mesma proporção que já teve dia que subiu 1,6%, caiu 1,6%. Então, muito bom. Apesar que teve muita influência e muita gente internacional entrando para cá. Mas o mais interessante é aqueles que estavam especulando moeda, parem de especular moeda e comece a investir de fato em alguma empresa ou fazendo alguma coisa que de fato precisa ser feita, né? Bom, gente, ontem teve a fala do presidente da República em rede nacional. Eu achei maravilhoso, parabéns, muito bem. Outra coisinha, eu falo para todo mundo, gente, não pegue e fique colocando como Deus e nem como diabo ninguém, seja quem for. Por que, professor, que você fala isso? Por quê? Porque, meu filho, quando você coloca uma pessoa e fala assim, ó, esse é meu presidente, esse é não sei do que. Quando você exalta, isso aí chama exaltar. Quando você exalta humanos, primeira situação, você tem que exaltar na mesma ou maior mesma coisa com Deus. Você fala a mesma quantidade, eu amo o presidente, como você fala, eu amo Deus. Se você não faz isso, você toma muito cuidado, tá? Porque é aí que é onde os seres humanos pegam e se afundam, tá ok? Então fica uma dicasinha pra vocês. Por isso que eu pego e fico falando. Não transforme ninguém em diabo, porque você estará julgando e tacando pedras nas pessoas. Você não está seguindo nada o exemplo de Jesus. E não fique idolatrando, exaltando, transformando em bezerrinho de ouro, porque você não faz a mesma coisa com Deus, na mesma proporção. Ou seja, Moisés vai descer do monte, vai ficar furioso e vai meter aquelas 10 mandamentos na cabeça de uma pessoa. É mais ou menos isso, de uma forma de parábola, que eu estou falando, tá ok? Então evitemos. Você viu meu bichinho de estimação? Que bonitinho. É uma oncinha. É um tigrinho de pelúcia. Então, é isso daí, tá ok? Eu deixei para aparecer com um duendinho aqui no meu ombro. Que bonitinho. Até baixei esse ombro só para aparecer ele. Então, é esse sentido aí, tá ok? Então, evitem isso. Evitem isso. Eu escrevi um postzinho assim no meu Facebook. Parabéns pelo pronúncio. Gente, apareceu gente, porque esse é meu presidente favorito, porque ele é maravilhoso, porque ele não sei o quê, porque ele falou, porque... Meu filho, é assim uma exaltação. Eu falei assim, gente, mas não vi nada assim, alguém falando assim, graças a Deus que ele falou isso, graças a Deus, eu não vi ninguém falar isso, vocês acreditam?
Engraçado, né, rapaz? Olha, o ser humano tá numa evolução involutiva. Ah, é aonde eu tô chegando. Ai, gente, esqueci de falar uma outra coisa. Aqui da Bolsa de Valores, eu tenho costume de pegar e falar das internacionais. Até um aluno pegou e me escreveu, falou assim, mas professor, esse DAX não é um índice alemão? Eu falei, é um índice alemão, inclusive é um índice alemão que carrega 30 ações. Mas por que você fala que é internacional? Porque ele não deixa de ser internacional para mim. Só que o termo escrito DAX, o primeiro D é Deutschen, que é alemão, né? É análises de índices. Então o que eu peguei e falei assim, o D... alemão, eu poderia transformar em dados, né? Date, né? Dados, datas, né? Dates. Então eu transformei em date, analysis index, que é o X que é o index, né? Então tem um termo ali. Até por isso que eu uso esse nome DAX, tá? Mas ele, por ter empresas que estão no planeta inteiro, quando sobe, não quer dizer que a Alemanha subiu, mas o planeta subiu, porque são referências de empresas que estão no planeta inteiro e não só na Alemanha. Então é mais ou menos por isso. Voltando lá, vamos lá. Presidente da República. Senão eu ia esquecer, gente. Presidente da República, o que acontece? Eu achei maravilhoso. Por quê? Porque qual que era o nosso problema com ele? Quando eu tava fazendo o problema falando com ele, eu tava falando assim, gente, ele tá meio doido, ele tá brigando, Romano briga, na rede nacional briga, isso aí não existe. Romano discórdia, não podemos ter isso, isso aí não é ensinamento crístico. Então, se um evangélico achar lindo, maravilhoso, meu filho, para de falar em nome de Jesus, porque você está desgraçando Jesus, não fala mais Jesus, porque Jesus ensinou a não brigar, e vocês gostam que fique fomentando briga, discórdia, briga, não, porque mas o governador falou, e daí? Ai, a outro lado aqui da face, oh meu Deus do céu. Então, sabe aquela coisa, ensinamento crístico, búdico, ficou só pra dentro da igreja, saiu da igreja, o negócio é totalmente diferente? Não pode fazer isso, gente. Então vocês têm que ter umas análises, entender por que eu cutuco de um lado, cutuco de outro, por que eu fico falando, a gente não pode nem pra um lado, nem pro outro, tudo tem um lado bom, porque tudo tem um lado bom. E aí a gente vai moldando essa situação, vai entendendo a situação. E ontem o presidente estava falando calmo, perfeito, não ficou forçando a vista, porque teve uma apresentação que ele ficou forçando a vista, tá bom, tem que ler mesmo, porque tem que ler, que ninguém consegue decorar uma coisa, ele não é um ator para ficar decorando um script completo, então foi perfeito, tava bom. A filmagem tava um pouco mais longa, tava ótima, a gravata muito bem feita, perfeito. Ele tava com o cabelinho cortadinho, muito bom e falando muito calmo. Perfeito, não tem o que falar, o que tirar. Agora, o mais perfeito ainda é que ele pegou e explicou que nem a economia é mais e nem a saúde é mais. Os dois estão em equilíbrio, coisa que ele não estava falando antes, gente. Ele só estava pendendo para a economia, ele estava transformando a economia em algo super ultra poderosa e deixando a saúde como se fosse algo supérfluo. Então agora ele está dando as medidas corretas, ou seja, ele está tomando o caminho do meio. Glória a Deus, a Jesus e ao Buda e a todos aqueles que pregaram o caminho do meio, o caminho do amor, o caminho que a gente tem que ponderar todos os lados. Então, excelente. Teve uma coisinha que eu não gostei muito. Bom, mas vamos lá. Quando ele falou do médico de São Paulo lá, o Dr. Calil. Por quê? Expôs muito a pessoa. Eu não sei se perguntou se poderia ou não poderia usar o nome dele na rede nacional. Se falou com ele e ele permitiu que sim, suponhamos que ele já é um indicado para o Ministério da Saúde. Então o Dr. Calil se pressupõe que será o indicado do Ministério da Saúde, o nosso próximo ministro da Saúde. E agora eles vão ver o termômetro para ver se pode trocar a peça no meio do caminho
e sem afetar toda essa questão da doença e toda essa questão da saúde, porque aquele que ele queria nomear, ele já tinha mandado embora, era de um outro partido de carreira e não tinha lógica nenhuma. Eu já tava ficando doido, falei, que é isso aí? Já tá fazendo politicagem, acabou de falar que não pode vender cargo, já tá botando gente do PMDB lá, o que ele mandou, ele tava... Que tinha, até a mídia tinha anunciado que ia jogar, eu fiz até um vídeo falando que ia anunciar o homem aí. Então, então a gente tem que dar aquela moderação, aquela analisada da coisa aí. Eu acho que expôs mundo, mesmo querendo colocar ele como um próximo ministro, essa maneira que ele faz de pegar e ventilar na mídia e ver o termômetro e fazer todas as decisões pela mídia, eu não vejo muito com bons olhos. Não vejo muito com bons olhos. Por quê? Porque ele vai pegar análises de fanáticos, de pessoas idólatras que amam cegamente mais do que o próprio Deus. Ou seja, por isso que eu falo o termo bezerro de ouro. Todas as vezes que nós vermos humanos amando ou idolatrando ou exaltando outros humanos mais do que Deus, bezerro de ouro. Então, professor, mas eu não posso pegar e falar assim, esse cara é meu presidente? Pode. Se eu peguei e falar 10 vezes, esse Deus é o meu Deus, esse Deus é poderoso, esse Deus é o Criador, esse Deus é o super, aí eu posso falar uma vez de humano, né? Porque o que você não pode fazer é inverter, colocar o humano à frente de Deus. Se fizer isso, gente, ai, ser humano, vocês não sabem porque sofre. E sofre à toa por causa desses pequenos detalhes que faz toda a diferença. O canal é espiritualista, hein? Falo de política e finanças com uma visão mais espiritualizada, tá ok? Para verificar onde que tá entrando gente, fazendo o que deixando de fazer. Bom, outra coisa. O governador do estado de São Paulo, com isso, ele deu uma quebrada nas pernas. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o governador, ele é muito bom de conversa, ele é muito bom de fala, ele tem uma fala ímpar. Então essa é uma característica muito boa dele, é uma característica muito interessante e muito importante, que o próprio presidente poderia aprender bastante com isso. Que ele fala de uma forma pausada, que todos conseguem pegar palavras por palavras e consegue absorver. O problema é o seguinte, que eles arrumaram uma briga e o secretário dele da saúde, que deve ter usado, sei lá, o tal do remédio, e não usou do remédio, e aí deu um desgaste lá também. Porque o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então a mesma paulada que ele deu no presidente, ele está recebendo de volta. Ok, é questão de equilíbrio e regulação de energia. Só que tem um detalhe. Nós temos que entender o seguinte, que o que ele deve ter feito? Ele deve ter feito a mensuração, falando assim, eu comecei a bater e o presidente começou a cair, beleza. E aí ele aumentou a dose ou manteve a dose do remédio e matou o paciente, ou seja, ele mesmo. Então ele quis continuar com essa retórica, ele não soube a hora certa de sair, e tal, porque tudo é um jogo por trás. Então eles vão fazer, eles não têm ódio mortal um pelo outro, eles só querem poder, tá? Vocês têm que ver eles como os desejadores do poder. Então é isso que as pessoas ficam procurando, o poder, né? E nisso de procurar o poder, eu não posso pegar agora, transformar ele num demônio e jogar pedra, porque nem tudo que ele fez está errado. Mas professor, o cara fechou todos os comércios, tudo bem, porque um lado estava querendo abrir tudo e o outro estava querendo fechar tudo para dar o balanço. Agora, como o presidente da República entrou no equilíbrio, é óbvio que esse também vai para o equilíbrio, porque agora são dois dentro de um equilíbrio. Então nós não vamos mais ter esse fechamento, porque fecha tudo. Porque agora o presidente veio para o centro, no equilíbrio, e o outro automaticamente também vem. Isso é energia, gente. É assim que funciona.
Então nós não podemos ser ferro e fogo, 8 ou 80, é 1 ou 2, é sim ou não. Ah, mas professor, que é isso? O jeito que você está falando, isso aí transforma num morno. O morno Deus vomita. Não, não é esse morno que Deus vomita. O morno que Deus vomita é do amor do coração do ser humano. Se você vai com paixão para Deus, Deus te recebe com muita coisa. Se você não tem amor nenhum, não sabe nem quem que é ele também te recebe. Agora, se você vai desse jeito que vocês estão indo, eu amo mais o humano do que a Deus, eu gosto de Deus, mas o humano tá na frente de Deus, esse é o meio do negócio morno que faz tomar no nariz, hein? Fica a dica aí, fica a dica aí. Então, eu tô vendo o cenário tudo andar, o remedinho vai funcionar, eu vi ontem, ele mesmo falou, o que eu já tinha falado no vídeo, que já está na Anvisa para ver se aprova isso daí, para que possa, pela lei, entrar no conselho e ser aconselhado no conselho dos médicos, ser aconselhado o uso do remédio cloroquina como um dos remédios para o tratamento que faz com que não se agrave e transforme em mortes humanas. Perfeito, maravilhoso e sensacional. Outro detalhe que também nós temos que ver, que é muito importante, que ninguém está comentando, mas de ontem para hoje, nós tínhamos 60 mil testes. Desses 60 mil testes, eu vou arredondar tudo, tá? Era 63 mil testes, mas eu vou pôr 60 mil testes, deu 20 mil positivos oh meu Deus do céu, de positivo, 60 mil testes de suspeito, 20 mil deu positivo e desses 20 mil deu 800 morte. Beleza, então você pode ver que de 60 mil testes, 20 mil, nós estamos falando de 1/3 da população está pegando cloroquina. 1/3 da população. Desse 1/3 da população, um pouquinho, 20 mil para coisa, então tá dando bem pouquinho, ó, deu 800 mortes, sei lá quanto é. Eu sei que eu vi uns números lá, só tô arredondando os negócios na minha cabeça aqui. Mas o fundo, aonde que eu quero chegar é o seguinte, é porque o número também muda toda hora, cada jornal mostra um número, então também nem dá para ficar falando o número, esquece os números. O tchan do negócio é o seguinte, de antes de ontem para ontem, subiu praticamente 20%, foi para 113 mortes. 20%. Então agora, ontem começou a subida de que todo mundo tá falando, a subida que os americanos subiu, que todo mundo tá subindo lá. E é grave, viu, gente? Por quê? Porque os americanos estão passando um tererê lá, a Europa passou um tererê lá, pelo menos a França, a Espanha, a Inglaterra, bom, até o ministro tá se lascando, Itália, Israel fechou tudo. Eu vi ontem um decreto falando, tá tudo fechado, travado, toque de recolher na cidade inteira, em Israel, hein? Não é o exemplo divino? Não é o exemplo santo de Deus? Israel mandou fechar. Estados Unidos não é o exemplo santo de Deus? Mandou fechar. Graças a Deus que o nosso presidente foi pro meio do caminho, para equilíbrio. Porque se ele continuasse naquele negócio de abre, e o outro fecha, ia dar um monte de morte, todo mundo ia pegar e sacrificar o Messias lá, certo? Ia botar na cruz o Messias. Então, ainda bem que alguma alma divina foi tocar o coraçãozinho dele. Antes tarde do que nunca. Graças a Deus. Agora é só ver se os governadores vão pro centro também, porque o presidente da República não vai dar moleza para esses caras. Vai fazer eles rebolar e vai segurar. E os agravantes que vai começar, e já começou, que eu vi um governador, se eu não me engano é do Sul, ele já falou que não vai ter condição de pagar salário para ninguém, só vai pagar saúde e segurança pública, o resto vai ficar tudo sem receber. Então, essa é uma realidade que vai vir uma cordinha puxando, viu, gente? Fiquem atentos a isso daí, se você é funcionário público. Não deixe de fazer sua reservinha, porque se você estiver contando com o ovo dentro da galinha, a sua Páscoa vai ser vazia. Gente, que Deus abençoe jamais a verdade absoluta. Namastê.